Marcos capítulo 11, versículo 12, assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar mais uma vez, para que a palavra de Deus hoje não saia daqui sem você entender e crer nela. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, e que a gente venha hoje a ter fé no Senhor, pela Tua palavra. Mova aqui, Espírito Santo, em cada coração que está aqui hoje, cada pessoa que entrou aqui hoje, e nos dê fé, e que a nossa vida produza muitos frutos para a Tua glória. Acha frutos em nós, Deus, enquanto estivermos nessa terra, e que a Tua palavra hoje produza isso em nós, em nome de Jesus, amém. Você gosta de figos? Quem gosta? Nem todo mundo. Eu gosto muito, especialmente de doce. Vamos fazer uma combinada aqui então. Se você gostar da pregação, você me dá até o Natal um doce de figo. Vamos fazer esse combinado? Mas diz que os benefícios do figo são ótimos: reduz o risco de câncer, ajuda na constipação intestinal, preserva a saúde dos ossos, previne a diabetes, controla a pressão arterial. Figo faz bem para a saúde. Talvez é por isso que Jesus queria tanto comer aqueles figos. Mas eu não sei você, meus irmãos, você já teve a experiência de investir em algo e não ter aquele retorno? Você plantar alguma coisa e não colher? Você já plantou algum pé de alguma coisa e aquele pé não deu frutos? Já teve essa experiência? Jesus está aqui com esse problema. O Senhor Jesus, Ele investiu num povo e Ele esperasse que esse povo desse frutos para Ele, mas Ele não colhe nada desse povo. Eles estavam usando indevidamente o templo. Figueira e o templo hoje tem total conexão. Por vezes na Bíblia, o povo de Deus, ele é tratado como se fosse uma figueira que produz frutos ruins, ou que nem produz nada, e eles frustram a expectativa do seu dono. Um versículo que fala sobre isso no Velho Testamento, de Miqueias 7:1, diz o seguinte: porque estou como quando são colhidas as frutas do verão,
como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Deus falando que o seu povo é um povo que deveria produzir seus frutos, nesse caso de figos, e Deus procura esses figos para comer e ele não encontra. Jesus inclusive contou até uma parábola sobre isso. Em Lucas 13 tem uma parábola sobre isso, depois você ora na sua casa, onde há uma figueira plantada e ela não produz frutos, já tinha 3 anos, e o dono da figueira manda cortar, e alguém intercede por ela para que ela produza frutos. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele entra em Jerusalém. Nós sabemos que ele entra em Jerusalém para morrer. O propósito dele entrar lá era a sua morte. E como nós vimos a semana passada, ao invés de lutar contra os soldados romanos, Jesus vai para o templo. Era domingo de Ramos a semana passada que nós vimos. Agora é segunda-feira. E nessa segunda-feira, Jesus, ele pega e ele chama o templo de algo que estava totalmente indevido. Eles falam que eles fizeram do templo do seu pai, do seu Deus, como um covil de salteadores. E Jesus tinha muito amor pelo templo. Lembra quando ele era criança? E eles vão até o templo, e daí o seu pai, Maria e José vão embora, e Jesus fica no templo. Eles procuram ele depois, e Jesus fala: não, eu estou na casa do meu pai. Jesus tem total carinho pela casa de Deus. Mas agora, meus irmãos, Jesus mostra totalmente o seu zelo, totalmente o seu cuidado com a casa de Deus. Porque a casa de Deus, Jesus não admite que ela seja desonrada. Jesus não admite que a honra de Deus seja desfeita pelos interesses dos homens. Então o que Deus tem para falar para nós hoje é que Jesus plantou a igreja e Ele espera colher frutos de nós. Nós devemos frutificar pela fé. Nosso tema hoje ali, fé e figos. O que esse texto nos mostra é que Jesus plantou a igreja e Ele espera colher frutos dela, e nós devemos frutificar por meio da nossa fé. É basicamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Analisando o mau uso do templo, do versículo 15 a 19, vai dizer como o templo estava representando essa figueira estéril. Essa figueira estéril que Jesus amaldiçoa é uma parábola da vida real, mostrando o que o templo se tornou. Naquela época, meus irmãos, esse templo aqui ele já era o 3º templo de Jerusalém. Nós vimos que teve o templo que Salomão edificou, dele foi destruído. Nós estudamos na escola dominical o livro de Ageu, onde o povo retorna do exílio e reconstrói o templo. E depois disso, nos tempos do rei Herodes, ele reformou o templo estava bonito. E essa época aqui, meus irmãos, era a época da Páscoa, onde havia uma peregrinação grande para Jerusalém. As pessoas peregrinavam para lá e havia milhares de pessoas, porque as pessoas iam para a festa da Páscoa. E havia o que? Sacrifício de animais para o perdão de pecados. Era comum isso no Velho Testamento. Mas como havia judeus espalhados por vários lugares, havia uma dificuldade de logística. Como que as famílias iriam peregrinar para Jerusalém, levando os seus animais para sacrifício? Era muito difícil, não é mesmo? Os comerciantes daquela época tiveram uma boa ideia, como um bom empreendedor. O que eles falavam? Se o povo precisa vir para cá e sacrificar, nós vamos vender os animais aqui mesmo. Então eles vendiam os animais no próprio templo para que o povo peregrinasse e pudesse comprar ali os animais para poder oferecer a Deus o seu sacrifício. O historiador Flávio Joséfo disse que numa época de Páscoa era comercializado mais ou menos 250 mil ovelhas. É muito animal, não é mesmo? 250 mil ovelhas na época da Páscoa. Mas também, meus irmãos, precisava de haver uma troca de dinheiro, porque se as pessoas vinham de outros países, de outras regiões, quem aqui já viajou para fora sabe que você precisa trocar o dinheiro.
Então, além de comprar as ovelhas, você precisa de uma casa de câmbio. O problema é que tudo isso era feito num dos pátios do templo. Agora imagina, meus irmãos, a confusão. Você já foi numa feira que tem muita confusão, muito barulho. Não é o caso da nossa feira aqui de Saraiva, ela é tranquila. Mas imagina a confusão de animais, a sujeira daqueles animais, o mau cheiro daquele local, comerciantes gritando, trocando dinheiro, vendendo animais. Imagina a confusão daquele local. E Jesus vai aqui nos mostrar que Ele está indignado. Jesus, Ele fica indignado ao ver esse comércio dentro do templo, essa casa de câmbio dentro do templo. E diz que Jesus, Ele se enche de zelo e com autoridade Ele expulsa, Ele acaba com aquela bagunça. Ele expulsa as pessoas dali. Ele reivindica o propósito daquele lugar. Jesus fala que o propósito daquele lugar é que seja uma casa de oração para as nações. Naquela época, meus irmãos, mesmo dentro do templo havia uma separação, até onde os gentios poderiam ir. Então eles escolheram o pátio dos gentios para fazer todo esse comércio. E Jesus fica indignado e reivindica o propósito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O templo, meus irmãos, representava o lugar da presença de Deus. Nós sabemos disso. Havia lá o Santo dos Santos, um local mais íntimo, mas também havia esse local destinado para os gentios. Mas os judeus, ao invés de ajudarem as pessoas a chegarem até Deus, eles estavam colocando os seus interesses pessoais, transformando um local de oração, um local de quietude, num local de comércio, de gritaria e de mau cheiro, perdendo totalmente o propósito do local do templo. Então Israel estava falhando em seu dever de dar frutos. Israel estava falhando no seu dever de dar frutos. Eles deviam adorar a Deus verdadeiramente, de ser luz para as nações, de conduzir as pessoas até Deus como uma nação de sacerdotes. E aqui nós vemos a ira santa de Jesus. Ao ver as atitudes aqui de Jesus, meus irmãos, nós vemos que Jesus não é bonzinho, como a gente pensa que Ele é. Há um evangelho sendo pregado no nosso tempo que parece que Jesus é um ursinho carinhoso, alguém que nos recebe de qualquer maneira, alguém que pode fazer, que não olha os nossos erros. Para você ter uma ideia, no Evangelho de João, no capítulo 2, narra essa história. Diz que Jesus fez um chicote. Aqui não está falando isso, mas Jesus fez um chicote. Aqueles chicotes, já viu que você amarra na ponta para ficar uma bolinha na ponta? Diz que Jesus faz um chicote, porque Jesus está cheio de zelo pela casa de Deus, e Ele expulsa aqueles que estavam usando o templo do Senhor de forma indevida. Você também tem zelo pela casa do Senhor? Você tem zelo pelo Evangelho? Você tem zelo pela igreja? Você não fica indignado quando os falsos mestres ensinam coisas erradas sobre a palavra de Deus? Você fica indignado com isso? Talvez nós temos que ficar indignados também com a nossa própria falta de interesse e zelo pela palavra de Deus, pela casa de Deus, pela missão de Deus. E nesses tempos de política que nós passamos agora no mês de outubro, revelou muita coisa no nosso coração. Como cristãos, revelou que nós ficamos indignados com muita coisa, mas nós não ficamos indignados quando Jesus é desrespeitado, quando nós não temos interesse pela obra de Deus. Os tempos de política revelou muita coisa no nosso coração, porque podia falar mal de Jesus, que a gente não importava muito com isso. Pode falar que existe vários caminhos para chegar a Deus, nós sabemos que é só Jesus o único caminho, que a gente não importava muito com isso. Podia falar mal da igreja, que a gente não defendia a igreja não.
Podia falar mal dos evangélicos, que a gente também não se importava muito com isso não. Mas experimenta falar mal de um dos candidatos, que daí as pessoas se levantavam para defender os seus candidatos, porque tinham zelo por eles. Esse tempo de política revelou o nosso coração. Eu vi pessoas, meus irmãos, mansas no dia a dia, mas irreconhecíveis para defender o seu candidato. Pessoas que, como Jesus, talvez, se pudesse, fizesse um chicote e saía dando chicotada no partido do outro lado. Inclusive, no dia das eleições, nós tivemos poucas pessoas aqui na igreja. Muita gente faltou para poder acompanhar o resultado, como se isso fosse mudar alguma coisa na sua vida, deixando a prioridade de adorar o Rei Jesus. Jesus fica indignado, meus irmãos, pela negligência e pelo desrespeito com a casa de Deus. Jesus fica indignado. Jesus faz um chicote para expulsar aquelas pessoas. E Jesus tem várias razões para isso. As razões da indignação de Jesus são basicamente 3. A primeira é que Jesus tem zelo pela glória de seu Pai. E aquele lugar não tinha nada a ver mais com Deus. Aquele lugar é um local agora de comércio, e Jesus tem zelo pela glória de seu Pai. Portanto, se um dia nós fizermos da igreja um local de comércio, um local que não tem nada mais a ver com Deus, você deve ser o primeiro a se indignar e a cobrar que volte ao propósito correto. Em segundo, Jesus fica indignado porque Ele tem amor pelos povos. Jesus ama os gentios, e aquele lugar era o local para os gentios chegarem até Deus. Era um local para que as nações chegassem, e eles eram impedidos de chegar naquele lugar que era reservado para eles, porque estava cheio de comércio naquele lugar. Em terceiro lugar, Jesus fica indignado porque o templo era uma representação do próprio Cristo. Jesus disse que destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias, falando da sua morte e ressurreição. A glória do templo, que seria maior que a primeira, do templo de Salomão, é Jesus. Nele as ovelhas são substituídas por Ele mesmo. O local não é mais necessário, e todos os que têm fé são levados ao Santo dos Santos. Não há mais um muro de separação. Não há mais pátios externos. Em Cristo todos os povos entram na presença de Deus, no Santo dos Santos. Por isso Jesus fica indignado, porque perdeu todo o propósito, tudo que estava acontecendo na casa de Deus. Nós podemos nos chegar à presença santa de Deus hoje. Não há separação, não há pátio para os gentios, não há pátio para os mais abastados financeiramente. Hoje todo mundo que crê no Senhor Jesus chega ao Santo dos Santos, no mais íntimo lugar, e não é necessário mais sacrifício de ovelhas, porque o Cordeiro de Deus já foi morto no nosso lugar. Meus irmãos, mas o que esse texto tem a ver conosco? Hoje a gente não sacrifica animais, não temos um templo específico, mas muitas vezes a igreja é acusada de fazer comércio, de pedir dinheiro, devido a igrejas neopentecostais. E eles colocam a gente no mesmo bolo, e nós temos que rechaçá-los. Nós temos que ter coragem sim para falar que igrejas que ficam pedindo dinheiro, falando que as pessoas têm que fazer um sacrifício para receber a bênção de Deus, nós temos sim que ser como Jesus, ter zelo pela palavra de Deus, rechaçá-los e ser contra isso, porque não é o propósito. Nós perdemos o propósito quando nós queremos agradar os homens e não a Deus, e nós começamos a inventar um monte de coisa no culto que Deus não pediu. Eu já vi igreja fazendo circo na hora do culto, fazendo dança profética, teatro, sorteio, aniversário do pastor. Eu já presenciei tudo isso no culto público. Nós devemos nos indignar quando a igreja estiver sendo usada fora do propósito.
Nós não podemos deixar de lado o básico que Jesus pediu. A igreja de Atos, no capítulo 2, diz que eles se reuniam para cantar para Deus, eles se reuniam para orar, e eles se reuniam para a palavra e para a ceia e comunhão. O propósito da igreja é esse. O resto é invenção humana. O resto é querer agradar homens, o resto é querer agradar os interesses dos homens. E daí, se a gente faz isso, Jesus fica indignado contra a gente. Mas, meus irmãos, vamos olhar agora essa figueira que enganou Jesus. Veja o versículo 12. No dia seguinte, Jesus, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Meus irmãos, não era tempo de figos, mas uma figueira produz brotos de figos antes de produzir essas folhas. Se ela tinha algumas folhas, então é sinal que tinha brotos de figos nela, mesmo fora do tempo. Assim, uma figueira está com folhas, espera-se que os seus galhos estejam cheios de frutos, em vários estágios de maturação. Essa figueira, por não produzir os frutos, mesmo tendo folhas, ou ela devia estar doente, ou ela devia estar morrendo. E essa figueira foi um recurso visual para Jesus ensinar sobre a religiosidade superficial do seu povo. Foi um recurso que Jesus usou para nos mostrar que um culto sem Deus, um culto sem vida com Deus, não vale a pena. Que um conhecimento bíblico sem amor a Deus não vale a pena. Jesus está retratando os judeus, o seu povo, nessa figueira. Era um povo que cultuava a Deus, mas não tinha vida com Deus. Um povo que tinha conhecimento dos profetas e da lei, mas não tinha amor a Deus. Era uma religião sem pensar no próximo. Eles não estavam nem aí se os gentios iam ter um local para a sua oração. Eles queriam saber dos seus comércios. Então essa figueira representa uma religiosidade superficial e vazia. Podemos, meus irmãos, fazer muitas coisas que podem parecer sinais de fé verdadeira, mas que crescem sem uma verdadeira mudança de coração. Nós podemos ter várias atividades na igreja, ministérios, fazer muita coisa, aparecer para os homens, mas talvez não flui de um coração contrito e que ama a Deus, uma religiosidade superficial. E daí nós começamos a viver como essa figueira. Ele está cheio de folhas, ele está bonita, mas é uma vida de aparência. Um casamento às vezes de aparência. Eu não sei se você já percebeu, nas épocas de Dia dos Namorados, a gente olha no Facebook e no Instagram, parece que todo casal é feliz. No Dia das Mães, parece que todo filho ama e cuida das suas mães. Mas um dia eu falei com um amigo meu: olha, sua mãe não vê internet, essa declaração você tem que ir lá e falar para ela. Ela não tem Instagram. Porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos bonitos, bonzinhos, temos um casamento feliz, que nós temos uma igreja bonita. Mas e o coração? Aonde está o coração? Quem é o dono da sala de comando da sua vida? E meus irmãos, assim como Jesus descobre a hipocrisia dessa figueira, se eu posso chamar uma figueira de hipócrita, Jesus descobre a nossa hipocrisia. Nós não conseguimos esconder quem nós somos por muito tempo. Eu poderia vir esse ano para cá e tentar fingir para vocês que eu sou espiritual, tentar impressionar vocês com a minha vida, mas talvez não duraria esse ano. Quem nós somos aparece. Nós não conseguimos esconder por muito tempo quem nós somos. Por isso que nós temos que pedir para Jesus desesperadamente: Jesus, muda o meu coração, transforma a minha vida, porque nós não conseguimos falsificar frutos por muito tempo. Quem nós somos aparece.
Nós podemos ter uma vida bonita, podemos achar que somos legais, temos projetos sociais, ajudamos os pobres, mas se olharem pessoas boas assim, talvez vão dizer: nossa, que pessoa fantástica, que família fantástica, que pessoa fantástica, ela é tão legal. Mas, meus irmãos, o inferno estará cheio de pessoas fantásticas. O inferno estará cheio de pessoas legais, de pessoas que fizeram muita coisa boa. Eu estava vendo agora, fui ver o jogo da Argentina, para torcer contra, né? Quem estava torcendo contra também? Torcendo contra, e a Argentina ganhou. E fui ver o grito dos torcedores da Argentina. O grito de torcida da Argentina é para afrontar os brasileiros, não sei se você já percebeu. E daí uma das partes eles falam assim: Maradona, intercede para a gente aí do céu. Eu não estou falando que Maradona foi para o inferno ou para o céu, tá bom? Sei, Deus que sabe. Mas eles classificam Maradona por ter sido um craque, deu a Copa do Mundo para eles de 86, que por Maradona foi bom de bola, Maradona foi para o céu. Nós temos o erro de pensar que pessoas que fazem coisas boas, que são fantásticas no que ela faz, deixam até um legado legal nessa vida, nós achamos que ela, por ser boazinhas, foram para o céu. Mas, meus irmãos, uma figueira sem frutos, seguindo a parábola de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 13, é uma figueira que está ocupando a terra inutilmente. Jesus fala: corta essa figueira porque ela está ocupando a terra inutilmente. O famoso pregador John Wesley, escrevendo uma das suas orações, ele orava assim: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Porque uma figueira sem frutos, é uma vida fora da vontade de Deus, é uma vida fora de Cristo. Uma vida fora de Cristo é uma figueira sem frutos. As folhas são as aparentes coisas boas que nós fazemos. As folhas são as coisas boas que nós produzimos e nós achamos que agradamos a Deus. Talvez as suas conquistas, talvez a sua aparência que você tem são as folhas. E nós achamos que isso agrada a Deus, mas não, sem a mediação de Cristo Jesus. Sem Cristo, nós somos uma figueira que ela termina seca, amaldiçoada por Jesus. Mas daí você pergunta: nossa, pastor, mas Jesus não vê as coisas boas que a gente faz? Daí eu pergunto para você: sem Cristo, que coisas boas que a gente faz? Os judeus pensavam que produziam coisas boas. Sem Cristo, nada de bom, meus irmãos, nós produzimos. Sem as vestes de Cristo cobrindo a nossa nudez, o nosso pecado que precisa ser coberto por Cristo, não há nada de bom em nós que agrade a Deus. Sem Jesus cobrindo a nossa nudez, o nosso pecado, não há nada de bom em nós que nós podemos produzir que agrade a Deus, mesmo que nós recebamos os aplausos dos homens, mesmo que eles batam palma para nós e falem: nossa, como fulano é bom, caridoso, ajuda o próximo. Sem Cristo, nada de bom nós produzimos que agrade a Deus. Em Isaías 64 diz o seguinte: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. As nossas justiças próprias são como um trapo sujo de imundícia. Então, talvez você está perguntando aí: então como eu posso produzir figos que Deus espera? Como eu posso produzir figos que Deus espera? Versículo 22, Jesus começa a nos ensinar. Olha comigo. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé,
em Deus. Quando Jesus fala tenha fé em Deus, Ele fala tenham fé nele mesmo. Em João 12,44, Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Não tem como eu produzir nada de bom sem fé. Fé na pessoa correta, fé no Senhor Jesus. Se eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Se eu creio em Deus Pai, eu creio no Filho Jesus. Sem fé eu não produzo nada de bom que agrade a Deus. Mas veja que interessante que essa fé agora me leva a ter uma vida de oração. O versículo 24 até Jesus explica para eles usando uma hipérbole. 24 não, o 23. Uma hipérbole é um exagero. Jesus fala que eles podem inclusive mover um monte, uma montanha de um lugar e jogá-la no mar. Coisas impossíveis para nós. Quando nós temos fé em Jesus, fé em Deus, isso nos leva a uma vida de oração, onde inclusive nós cremos no impossível. Você crê no impossível de Deus? Você crê que Deus pode converter um coração de um pecador como converteu o nosso? Que é o maior milagre. O maior milagre é alguém se converter ao Senhor Jesus. É a maior montanha que nós podemos mover na oração. Você crê que Jesus pode converter alguém? Cristo. Tem até uma música que fala isso, né? Cristo tem poder para salvar. Nós cremos pela oração que Deus pode curar uma enfermidade que está para a morte. Mas é claro que nós não podemos levar esse versículo sozinho, achando que tudo vai acontecer de acordo com o que a gente quer. Nós devemos lembrar que nós temos maus pedidos e Deus não nos responde. Há o tempo de Deus e não o nosso tempo. Às vezes Ele nos responde depois. E há também a vontade soberana de Deus acima da nossa vontade. Mas o ensinamento meus irmãos, não é que você vai pegar uma montanha lá no Himalaia do Nepal e jogar ela no rio, não. Jesus está usando uma hipérbole para mostrar que quando nós cremos em Deus, nós cremos na oração que o impossível pode acontecer. O ensinamento é que devemos ter um relacionamento de total confiança com o nosso Deus, ciente de que Ele nos ouve e nos abençoa quando nós falamos com Ele, até pedir coisas impossíveis. Deus se alegra quando seus filhos creem nele e demonstram essa fé na oração. Deus se alegra quando nós depositamos a nossa fé nele por meio da nossa oração. Até o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que a minha vida seja uma figueira frutífera que agrade a Deus. E essa fé é manifestada por meio de um relacionamento de oração com Deus. Nós só podemos produzir alguma coisa boa, meus irmãos, em Cristo, através de um relacionamento com Deus que se dá primariamente por meio da oração. Mas aqui também vai dizer que essa fé e esse fruto que Deus espera de nós me leva ao perdão. Olha o versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Essa fé que nós temos em Deus, ela nos leva também a uma consciência de que nós fomos perdoados por Deus, e nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, uma dívida eterna com Deus, e nós fomos perdoados. Então assim agora nós temos condições de perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. Jesus até conta uma parábola sobre isso, que nós recebemos um perdão do Senhor imensurável. E se nós temos fé que o nosso pecado foi tão perdoado assim, e ele era tão grave, agora nós temos condições de perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. Esses são os figos que Deus espera de nós. Fé no seu Filho Jesus para a nossa salvação. Fé na oração para buscar um relacionamento com Ele.
e perdoar as pessoas que nos fizeram algum mal, perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. Quando agimos assim, ou melhor, quando não agimos assim, como um povo de fé e perdão, nós atrapalhamos os gentios, os não crentes, de chegar até Deus. Quando nós não agimos assim, como um povo de fé, um povo que perdoa, um povo que ama, nós estamos impedindo que os gentios cheguem, os não crentes cheguem à casa de oração, por não ver em nós o que eles também não têm. Vocês estão entendendo? Portanto, eu pergunto hoje, meus irmãos, para mim e para vocês. Essa pergunta para mim e essa pergunta é para você: como está a sua vida? Tem muitos figos para o Senhor aí? Ou só tem folhas? Não tente apresentar para o Senhor as suas boas obras. Não tente apresentar para o Senhor o seu currículo. Não tente apresentar para o Senhor a sua ética. Isso é trapo de imundícia perto do que o Senhor espera. Passe a considerar então, meus irmãos, orar mais. Se Deus é um fruto, é um figo que Ele espera de nós, é a oração, é a fé. Às vezes a nossa vida não produz muita coisa porque nós somos negligentes na oração. Às vezes nós estamos há muito tempo já como cristãos e a nossa vida não produz muita coisa porque nós somos negligentes no tempo com Deus. Nós somos negligentes na nossa vida de oração. Então eu te incentivo, meus irmãos, faça uma devocional diária, onde você dedique um tempo para orar, para meditar na palavra de Deus. Busque de primeira mão a palavra de Deus para você. Às vezes tem gente que fala que ora todo dia, mas é sempre a devocional do pastor tal, é sempre oração do sei o que do meio-dia. Não, meus irmãos, Jesus fez por nós para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo e direto com Deus. Santo dos santos para os gentios, Santo dos santos para nós. Você pode chegar à presença de Deus diariamente. Então experimente ter um tempo de devocional, oração, Bíblia, onde Deus vai falar com você. Que hora que você acorda? 6 da manhã? Acorda às 5h30 e faça isso por meia hora. Que hora que você acorda? Meio-dia? Então acorda 10, daí você vai ter 2 horas de jejum, de oração e leitura da palavra. Porque esse hábito, meus irmãos, de devocional, esse hábito de estar diante da palavra de Deus, vai gerar em nós santidade, vai gerar em nós amor a Deus. Você não pode abrir a Bíblia só aqui domingo quando eu peço para você abrir, não. Você tem que abri-la todo dia. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja aqui e esquecem a Bíblia aqui, e eles nem voltam para buscar. O que isso significa? Esse livro não tem tanta importância na minha vida. Pode ficar lá, dá para alguém. Considere a vir na reunião de oração. Daí você fala: não, pastor, mas você está repetitivo, hein? Para a gente vir nessa reunião de oração, hein? Mas veja, meus irmãos, a importância que Jesus dá. Que Jesus vai falar que é um fruto que Ele espera de nós. A oração é um fruto que Ele espera de nós. Considere a vir na reunião de oração na terça-feira. O que mais? Perdoe. Olha o versículo 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Fala: Gabriel, é difícil demais. Fui tão magoado na minha família por fulano, fui tão magoado com uma pessoa do meu trabalho, fui tão ofendido na igreja por uma pessoa. Eu sei, eu também já fui. Mas a nossa ofensa contra a santidade de Deus foi muito maior por causa do nosso pecado, e Ele nos perdoou. Por isso agora um fruto que Ele espera de nós é perdoar aqueles que nos ofenderam. Você tem alguém para perdoar hoje?
Talvez. Meus irmãos, e lembre-se, sem crer, sem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode conquistar tudo nesse mundo. Você pode morrer e ser reconhecido como a Madre Teresa de Calcutá, mas sem Jesus, você será só folhas bonitas, não há figos para Jesus na sua vida. Sem crer, sem entregar a sua vida para o Salvador. Esse é o principal fruto que Ele espera de nós. Tenham fé em Deus. Ao dizer isso, Ele está dizendo: tenham fé em mim. Sem Jesus não há frutos, sem Jesus não há salvação. Fé e figos, que a quarta igreja produza bastante. Vamos orar?